Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é planejamento financeiro. Como é que o corretor de imóveis faz para gerir o seu dinheiro mensal ou mais que mensal, né? Porque o honorário ele não é uma garantia mensal. E quem vai participar do Cresce Esclarece de hoje é a gestora financeira Juliana Pivato. Bom dia, Juliana, tudo bem com você? Bom dia, Cris, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu espero poder contribuir aí com o conhecimento de todos vocês e ajudar no planejamento pessoal financeiro de todo mundo. Que bom, obrigada pela sua participação. Juliana, eu vou começar com uma pergunta para você. O corretor depende dos seus honorários e do sucesso das transações imobiliárias para garantir o honorário dele. E como fazer um bom planejamento desse dinheiro que entra para ele? Bom, Cris, eu costumo dizer que assim, o planejamento financeiro, né, a gente tem que tirar um pouco aquela ideia do romantismo sobre o tema, tem que olhar com uma visão racional mesmo, né? Porque você vai estar olhando para o futuro da sua vida, né? Muitas vezes. Então, pode ser um futuro de curto prazo, de 6 meses a 1 ano, mas pode ser um futuro de longo prazo, se preparando para uma velhice, né? Então, o planejamento financeiro, ele tem que ser olhado de forma bastante racional. E eu digo que um dos grandes segredos é ter esse controle das despesas, né? O controle das despesas e conhecer quais são as despesas. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia para nos ajudar, né? Através de aplicativos, através de planilhas, muito conhecimento disponível através de podcasts, através de YouTube, com especialistas financeiros explicando para você como esse mesmo vídeo, né? Qual é o método que você melhor se adapta para conseguir fazer esse planejamento financeiro, né? Principalmente no caso dos corretores, onde esse honorário ele é variável, tem uma necessidade maior de ter esse planejamento, né? Então, ter esses inconstantes, né, de altos honorários, baixos, exige realmente você conhecer os teus custos mensais, né, e se planejar para um momento, um curto prazo de 3 meses não ter esse honorário, um médio prazo aí de 6 meses a 1 ano e até um prazo um pouco maior, né? E como é possível fazer esse bom planejamento financeiro? Como é que ele vai saber exatamente quais são os gastos mensais que ele tem? Porque às vezes a gente se perde um pouco nessas questões, né? Existem assim as contas mensais que é de luz, de água, ou alguma coisa relativa ao cartão de crédito, mas algumas coisas podem acontecer no meio do caminho que são os imprevistos. Como é que ele consegue fazer esse bom planejamento financeiro? Tá. Essa é uma excelente pergunta e eu acho que a gente pode explorar ela bastante, porque o que acontece? Geralmente as pessoas sabem que precisa fazer o planejamento financeiro, né? Mas não sabem o como fazer, né? E esse como fazer é realmente conhecendo os seus custos, né? Então, eu costumo dizer que assim, prepara para guardar na carteira todos os recibinhos, né? De cartão, de débito, de crédito, tá? Na verdade, você tem algumas formas de te ajudar nesse planejamento. Você pode fazer ele desde um caderninho, né? Uma agendinha que você guarde dentro da bolsa para anotar os teus gastos, tá? Você pode utilizar uma planilha de Excel, né? E planilha de Excel você pode colocar no Google, planilha de planejamento pessoal financeiro. Existem diversos modelos, né? Modelos mais fáceis, um pouco mais complexos, com detalhamento muito grande. Então, você vai ter que olhar para ver qual que você se encontra ali melhor. E hoje em dia, nós temos o Conta Azul, que é também uma plataforma que ajuda você a ter um controle financeiro tanto da sua conta pessoal quanto da sua conta jurídica, excelente. Ele faz a conciliação bancária automática, o que você ganha tempo, e os aplicativos, né? Então, os aplicativos, conheço muito, já testei vários, gosto muito, né, de conhecê-los, e eu indico 2, né, que eu gostei, o Mobius, que inclusive é o que eu utilizo hoje, né, e o Guia Bolso, né? O que ele tem, esses 2 aplicativos que ele vão ajudar nesse controle, né? E você vai ganhar em tempo e ganhar agilidade. Alguns deles, por exemplo, o Guia Bolso, ele tem uma conciliação bancária com a sua conta. Você coloca assim, você habilita, ele é seguro, ele tem acordos com os bancos, tá? Com as principais bandeiras de banco, e ele é seguro e ele vê toda a sua movimentação bancária. Você só precisa determinar
a primeira vez para onde vai a Tem alocação. um aviso de quando a pessoa está ultrapassando, está chegando no cheque especial? Existe algum aviso? Sim. Como é que funciona isso? Sim, isso é perfeito. O Mobius, né, ele tem isso muito fácil. Você coloca metas, né, dentro de cada despesa, né? Porque assim, quando você fala do seu orçamento pessoal, você tem diversas categorias de gastos, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre as categorias de gastos. Dentro de cada categoria, é importante que você coloque uma meta de gasto. E conforme vão entrando essas despesas, esse aplicativo vai te informando, falando, olha, você já atingiu 80% dessa meta, 50% dessa meta. No começo do mês é aquela maravilha, né? Mas depois vai chegando mais para o final do mês, e isso é muito importante falar, que lá pelo dia 10, dia 15, se a tua planilha ou se o teu, 10, 15 para terminar o mês. Né? Se a tua metade para o final. Da metade para o final, né? Se a tua planilha ou aplicativo você deixou meio desatualizado, atualiza, porque o que acontece? Você controlar o que já passou, não adianta. Né? Já passou o mês, já acabou o mês e você vai controlar o mês que já passou, já não dá. Então você ainda tem 10, 15 dias para controlar um pouco o controle se você passou em alguma daquelas categorias. E deixa eu te perguntar uma coisa, tanto nesses aplicativos como que a pessoa escolhe foi planilha também, né, de Excel. Tem pessoas que gostam da coisa mais assim normal, assim, não é que é normal, o termo certo, assim, a coisa mais tradicional. Sim. E quais são os itens que tem que estar constando tanto no aplicativo como na planilha? Né? O que a pessoa tem que colocar lá exatamente, né, para não se perder no meio do caminho? Legal, ótima pergunta. Bom, ali a gente costuma dizer que aquelas são categorias de despesas, né? Então, a gente tem várias categorias. As principais, como moradia, né? Então, você tem o aluguel, o IPTU, condomínio, né? Algum seguro da casa, alguma coisa que você tem um seguro da casa. Você tem despesas como educação, que aí entra a escola das crianças, material escolar, uniforme, né? Livros também, né? Você tem a parte de lazer, tá? E lazer é uma categoria extremamente importante. E aí, por que ela é importante, né? Porque existem algumas categorias de despesa que você tem pouca flexibilidade de segurar. No momento de ter muito gasto, você não consegue controlar, porque já são despesas fixas mesmo, né? Então, por exemplo, como um aluguel, você já tem aquela despesa que já tem um número certo. E o lazer, assim como roupas, beleza, que aí envolve cuidados pessoais, né? São algumas categorias que você tem essa possibilidade de controlar. E você vai inserindo, né? O lazer, uma dica que eu tenho para quando você coloca essa categoria de lazer, muitas vezes você fala assim, eu só almocei fora no sábado, né? Ou eu só saio para tomar uma cerveja com os amigos na semana. Isso é lazer. Né? Então, assim, saiu da rotina do almoço no horário de trabalho, assim, isso é lazer. Né? Então, tem que ir para a categoria, tá? Você tem categorias como combustível, tá? Manutenção de carro, né? Manutenção de casa. Deixa eu só ver, porque eu anotei, são várias, eu não quero esquecer para explicar para vocês, tá? A gente tem a categoria de diarista, né? Também roupas, telefone celular. Uma dica que eu deixo com relação a telefone celular. Muitas vezes é possível você renegociar o plano que você está usando. Às vezes o plano, o que acontece? A pessoa tem aquele plano há 1 ano e se acomoda. Né? Então, você tem a fidelidade da telefonia por 1 ano, mas depois você pode renegociar. Isso faz parte do planejamento também, claro, né? Então, você tem... E você consegue... organizar. Sim, você consegue diminuir até o custo do teu plano, porque ele está muito, muito extenso, né? Saúde, você pode colocar também plano de saúde, exames, academia, farmácia, tá? Esses são gastos que às vezes a gente não conta. Tem uma categoria que eu coloco que são os outros. Esse outros é um perigo, porque na verdade ali a gente coloca um monte de coisa que a gente tem que entender onde está indo esse outros, né? E tem uma que é a mais importante, que eu falo, que é o sonho. Né? Então, tem uma categoria sonho. E aquela categoria sonho pode ser uma viagem, pode ser, né, um curso que você queira fazer, ou que o filho queira fazer. Uma pós-graduação. A pós-graduação, né? Então, o teu planejamento todo mensal, ele tem que estar todo alocado nessas categorias, né? Cada categoria precisa ter uma meta. E um ponto que eu falo
para você fazer a meta, né? Na verdade, a meta ela não pode ser inatingível, né? Ela não pode ser uma meta muito conservadora. Se você olha E como fazer essa meta, né? Você tem que olhar nos últimos meses quanto que você já vem gastando, né? Então, se tem uma determinada situação que você gasta sempre R$300 por mês naquilo, pode ser farmácia ou o que seja, e você coloca uma meta de 100, né? Então, você não vai Você não vai pode atingir. Ficar se enganando também. Você vai se frustrar, na verdade, né? Então, você vai se frustrar. E aí, então, coloca os 300, mas talvez no próximo mês tenta baixar para 200, né? Juliana, chegaram 2 perguntas aqui. A primeira é do Jorge Mendes, de Campinas. Ele tá falando assim, eu quero fazer uma pós-graduação. A gente acabou de falar isso. Fora do país. Tá. Como faço para planejar um projeto tão custoso e ainda com alto custo? Tá. O valor é em euro, né? Ele quer saber como é que é o caminho que ele pode percorrer para conseguir atingir o objetivo dele da pós-graduação no exterior. Ótimo. Parabéns, Jorge, pelo objetivo, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente se atualizar. Bom, primeiro você precisa saber, fazer um orçamento de tudo que você vai gastar lá, para você saber quanto você precisa guardar, né? Então, assim, estadia, moradia, né? Lá, alimentação. Se essa pós-graduação ela tem um custo, como ele mesmo falou, né? E entender qual que vai ser o período que você vai ficar e quanto que você vai precisar realmente economizar para esse período, tá? Sabendo esse valor, você vai ver no teu orçamento quanto que você consegue guardar mensalmente, né? E aí, assim, usar da disciplina, né? Eu acho que nada melhor, uma palavra que eu uso muito, planejamento, disciplina, porque você tem que ter disciplina, você tem um sonho maior a ser atingido. As duas coisas estão muito ligadas. Né? Muito ligadas. Então, assim, de repente, se for uma pessoa que é casado, conversar com a família, falar, olha, por um tempo a gente vai ter que segurar um pouco para que seja possível fazer esse sonho, né? Então... Vai ter alguns cortes aí também, né? Exato. Alguns sacrifícios que devem ser feitos, né? Exato. Então, assim, de repente, se o Jorge, se ele tem um carro, né? Então, de repente, será que no período hoje em dia de a gente usar o transporte público, né? Vender o carro e aplicar o dinheiro do carro para ajudar, né? E principalmente quando nós falamos na questão dos corretores, né? Quando você tem um honorário, vindo de uma venda, um honorário interessante, alto, e é importante que você guarde uma boa parte desse honorário, né, em aplicações, e a gente pode falar um pouco mais detalhado de aplicações, tá. E isso vai ser parte do teu sonho, né? Ele vai ajudar a compor o valor do teu sonho, né? Ele vai ter que priorizar as coisas, né, na verdade. Exatamente. Né? Ver o que ele pode cortar, o que ele pode não utilizar mais e ir guardando dinheiro também, né? Essa que é a questão. Juliana, tem mais uma pergunta aqui da Vanessa Santos Maia. Ela é de Santos. Eu quero abrir um pequeno café na minha cidade. Quais são os primeiros passos para isso? Já que atualmente não possuo um valor para o investimento. Tá. É Vanessa? O nome dela é Vanessa Santos, isso. Tá. E ela é de Santos também. Ah, legal. Vanessa, assim, o importante para você abrir um negócio, primeiro você, falando um pouquinho além do financeiro, né? Você olhar se realmente na região existem outros, vão ter muitos concorrentes, se é uma região que você tem a oportunidade de ter um destaque ali, né? Tentar fazer um local diferenciado, talvez um pouco na decoração, no tratamento, nos produtos que você vai colocar, mas falando um pouco da parte financeira, fazer que a gente fala um plano de negócio, né? E aí o plano de negócio, ele é muito extenso. Existem hoje ferramentas que fazem plano de negócio menores, que chama Canvas, né? O Canvas, ele é um plano de negócio resumido que você numa folha só entende todo o seu negócio, né? E a parte financeira, você tem que projetar esses custos, né? Que você vai ter. Então, primeiro, para você abrir o negócio, você vai ter que ter aluguel, né? Esse aluguel, provavelmente você vai ter que fazer uma reforma antes no imóvel, então você tem que contar com mais ou menos 1 ou 2 meses que você não vai ter faturamento. Então, tem esse custo do aluguel. O custo da reforma, no começo, como você abrir, o faturamento ainda não vai ser alto, porque você não vai ter uma clientela ainda muito grande. Então, você precisa guardar um valor que te assegure
para te sustentar nesses primeiros meses mais difíceis, né? E entenda todos os custos, né? Os custos desde um cafezinho, o custo que você vai ter com o bolo que você fizer, até com o fornecedor, né? Entenda quanto que é uma compra mínima de um fornecedor, porque aquele valor é o valor que você vai precisar ao longo dos meses, né? Principalmente no começo, porque você não vai ter tanto faturamento. Juliana, é uma dúvida minha, assim, quais as principais dificuldades que a pessoa ela passa no momento que ela está montando o negócio dela? O que é o mais difícil para a pessoa que está iniciando um negócio próprio, assim, nos primeiros meses ou nos primeiros anos? Porque como você falou, quando a pessoa abre o negócio, ela não vai começar a ganhar dinheiro logo de início. Demora um pouco, o local ficar conhecido, e existem muitos investimentos, então o dinheiro que entra geralmente é para pagar as contas que foram feitas. Então, assim, quais são as principais dificuldades, você como uma gestora financeira, que a pessoa realmente ela vai ter que enfrentar para o negócio dela dar certo? Cris, assim, o principal ponto de atenção quando você vai abrir um negócio, geralmente, é o financeiro, né? O financeiro, o marketing também, mas você precisa ter exatamente ideia do que você, de quais são esses valores que você vai precisar, né? Eu aconselho muitas vezes buscar o Sebrae na região, porque o Sebrae ele tem cursos de capacitação, como aqui a gente tem também, mas cursos de capacitação para você entender como que é abrir esse negócio, entender quem que é o seu cliente, faz pesquisa antes, né? Pesquisa com amigos, né? Profissionais que talvez tenham até o mesmo negócio. Planeja e, assim, não tem uma visão, tem uma visão realista do negócio, né? Porque muitas vezes a gente abre o negócio e acha que vai ter um grande movimento já desde o primeiro mês, né? Então, é importante entender que, para que você consiga ter esse volume de vendas que você está projetando, vai ser necessário muito marketing. E hoje em dia, a gente fala de marketing, marketing digital tem realmente uma expressão muito grande, então é investimento em redes sociais, principalmente Google, né? O Facebook está um pouco mais embaixo, né? O Instagram está muito em alta, vídeos, muitos vídeos. Então, assim, para qualquer pessoa, e aí falando com o corretor, se você quiser trabalhar a sua imagem pessoal, criar a sua marca como corretor, que eu acho isso fantástico, aprenda, tira a timidez, né? E começa realmente a fazer vídeos com dicas, expõe o teu conhecimento, né? Tira foto de clientes, de vendas que você fez, de imóveis que você visitou, para se expor, né? Então, isso, só voltando à tua pergunta com relação a abrir um negócio, eu acho que tem que ter uma visão muito, muito realista, né? Principalmente no que se diz também a leis, né? Buscar o apoio do teu corretor, para que ele te indique qual que é a melhor tributação para você trabalhar naquele momento, contratação de funcionário, né? A gente está mudando muita coisa com o e-social, então se informar com relação a essas mudanças do e-social, quanto tempo você precisa entregar os documentos do funcionário para fazer o registro dele. Então tem muita informação que tá disponível hoje, mas que você precisa ir atrás. Mas, assim, não tirando a vontade nem o sonho de ninguém, eu acho que ter um negócio próprio é excelente, né? Só que não pode ser frustrante. Eu acho que as pessoas têm que saber aonde elas estão entrando, né? E colocar o sonho com o pé no chão, porque às vezes você tem você saiu da empresa ou está querendo começar alguma outra carreira e tem um valor X e você coloca todo aquele valor X num negócio que pode te dar um risco, né? Pode te levar ao risco. Para não se meter em nenhum tipo de furada, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A partir do momento que a gente faz um planejamento financeiro, é importante a gente economizar para a gente conseguir atingir o nosso... eu acho que um dos caminhos é você economizar. Que nem eu já tinha falado com você, você abrir mão de algumas coisas. Na verdade, a gente não pode ter os mesmos gastos, até não comer num restaurante, por exemplo, toda semana. Tem coisas que a gente tem que começar a segurar, né? Para a gente conseguir atingir nosso objetivo. Eu acredito nisso, eu não sei se eu estou falando algum tipo de bobagem. Como é que a gente faz para conseguir economizar? Como é que a gente faz para conseguir segurar esse dinheiro e atingir nosso objetivo? Você pode explicar isso para a gente? Também. Bom, eu acho que assim, a palavra-chave, gente,
é planejamento, né? Então, principalmente para as pessoas que estão... Quem está no começo de carreira, eu acho que ainda tem um período muito longo ainda para conseguir economizar, né? Fica um pouco mais fácil. Mas para quem já tem seus 40, 50, 60, até 70 anos, você tem um período muito curto para economizar. Você ainda faz parte do público da população economicamente ativa, né? Então, você tem aí espaços mais curtos para economizar para a tua velhice, que talvez você não tenha saúde necessária para estar fazendo, né, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu acho que assim, e a gente tem que tirar um pouco aquela visão romântica da coisa. É real, tem que ser crítico, sabe? Tem que fazer ajustes no orçamento, tem que conversar com a família. Vamos cortar isso, vamos diminuir a diarista, vamos sair para comer com a família só uma vez na semana, ou vamos fazer algo mais, uma viagem, sabe, uma vez no ano só. Sim. Porque assim, mostra para as pessoas isso em números, né? Para que as pessoas entendam, as pessoas que te envolvem, que te influenciam nesse orçamento, entender essa preocupação, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, eu acho que muito planejamento. Às vezes o planejamento pessoal, ele não é só individual, ele envolve uma série envolve uma família inteira, envolve um casal, a gente nunca sabe. Uma coisa que, desculpa te cortar, uma coisa que eu gostaria de falar é assim, principalmente na questão dos corretores, né, então é importante que você conheça o teu real custo mensal, né, de vida. Então, dentro daquelas categorias que eu falei, você vai chegar num número. Né? Então, vai ser 500 de uma, 1.000 de outra, 2.000 de outra, você vai chegar num número de 3, 4, 5, 10, o que seja. Aquele número é o número que você precisa ter por mês para sobreviver. Tá? Você recebendo esses teus honorários de formas bastante inconstante, é importante que você reserve eu indico de 6 meses até 1 ano, né? Tenha esse honorário reservado, guardado numa aplicação, tá? Porque para te sustentar nos momentos de baixa, né? A gente está passando por mais uma crise, no momento em que a expectativa era de melhora e ainda não melhorou, então assim, eu acho que tem é claro que o mercado de imóvel ele vem aí melhorando, está pegando um fôlego, né? Mas isso depende muito da região que você está, do tipo de imóvel que você trabalha, né? Então, assim, é importante que você conheça esses teus custos mensais e projete isso. Então, eu tenho 30 mil na poupança, né, guardados, isso vai me sustentar por tantos meses, né? E aí, quando a gente fala de aonde guardar esse valor, esses 30 mil, esse teu honorário que você recebeu, a gente tem várias formas, né? Mas eu costumo indicar sempre o Tesouro, né? Compra do Tesouro Nacional. Então, no Tesouro você tem diferentes... É um pouco confuso quando você entra, porque você tem o Tesouro Direto, que você acessa pelo site mesmo, você consegue entender e fazer as aplicações. Mas, mesmo assim, você precisa ter a intermediação de uma corretora, né? Então, existem corretoras independentes, super competentes, que têm consultores, tá? E assim, gente, isso não é cobrado, não é acessível para todo mundo. Você pode começar o investimento com 300, 400 reais, não precisa ter grandes quantias, né? Então, eu costumo indicar, a XP Investimento é uma corretora independente muito séria, né? Que acho que muita gente conhece, porque eles fazem publicidade. Dentro dos próprios bancos, existem os corretores, as corretoras dos bancos, né? Os bancos, eles têm algumas taxas a mais do que essas independentes. Então, às vezes, tem que entender um pouco melhor disso, mas é importante também conversar com o gerente. Quando falar de investimento, é importante ter uma segunda opinião. Conversar com um especialista, com o gerente, ou com os amigos que gostam de fazer, né? Porque existem muitas opções e quando a gente fala de investimento, está exatamente ligado a risco, né? Então, quando você quer investir, você sempre vem junto um risco. Investimentos que são mais conservadores, eles vão te dar uma rentabilidade menor, né? Mas eles têm um perfil mais conservador. Se você já está numa idade um pouco mais elevada, escolha uma carteira de investimento com um perfil mais conservador mesmo, né? Se for um pouco mais jovem, um pouco mais novo, coloca um percentual ali da tua carteira, de repente com risco mais de exposição. E sempre o investimento com
um investimento que você tenha facilidade para retirar. Que não esteja tão preso a tão longo prazo. O título, Cris, ele tem... O título do Tesouro, você pode comprar título de 2029, o pré-fixado, que você já tem uma taxa de remuneração que você vai se remunerar lá, é bem interessante, né? Então, você consegue fazer esse jogo com os teus investimentos. Eu acho bastante interessante. Juliana, chegou mais uma pergunta aqui da Viviane Sandes, ela é de São Paulo. O que você acha da poupança, já que é um investimento mais fácil? Que as pessoas conhecem, né? O que você pensa a respeito da poupança, Juliana? Bom, Viviane, a poupança, ela hoje em dia, ela está pagando menos, né? Ela não está cobrindo nem a inflação, né? Então, assim, dinheiro na poupança hoje você está perdendo, né? Por mais que seja por um curto espaço de tempo ou por um longo tempo, então realmente não é interessante deixar na poupança, tá? Os bancos, quando você tem, como eu falei, que você precisa ter uma rápida retirada, ter esse dinheiro disponível para, de repente, cobrir uma conta ou mandar para alguém, enfim, o banco, ele tem vários papéis, vários tipos de fundos, né? Que você tem essa flexibilidade de poder retirar quando você precisa, né? Então, é interessante que você converse com um gerente do banco, vá na agência, ou mesmo tem muitas agências hoje em dia que você, pelo telefone, você consegue ter essa indicação, né? E leia bastante, né? Eu costumo indicar o YouTube, o podcast, enfim, do Gustavo Cerbasi. Ele é um profissional que já está há mais de 20 anos no mercado. Eu estudei lá atrás livros dele, né? Gosto muito. E ele tem dicas excelentes no YouTube sobre aplicação, dúvidas bem assim básicas ou dúvidas até mais complexas, mas realmente a poupança não é o mais indicado, né? Juliana, e deixa eu te perguntar uma coisa, é importante separar os gastos pessoais dos profissionais? Sim, sim, porque na verdade o que acontece você precisa saber, principalmente, quanto que você gasta da sua vida pessoal e quanto você gasta da sua vida profissional. E quando a gente fala de gastos da vida profissional, né, e aí eu já indico realmente, gente, eu sei que todo mundo fala, não, mas tem que fazer contas separadas, né? Uma conta pessoa jurídica, uma conta pessoa física, uma conta só para receber os honorários de pagar os custos da empresa. E quando a gente fala de custos da empresa, quais são, né? Então você tem um contador que você paga mensal, você tem a guia do DAS que você paga, você tem os teus custos referentes à locomoção, né? Então, ou é um táxi, um Uber, ou os gastos com o seu carro, né? Alimentação fora do lar, porque é a alimentação do teu dia a dia, então você coloca isso como um custo da empresa, né? E até para saber, porque às vezes você acha que você recebeu X mil reais de um honorário, e quando você vai tirar todos esses custos, né, referentes à manutenção da tua profissão, você vê que é muito menor. Né? Então, você tem que ter total consciência desse valor que é muito menor, né? Então, é importante que você tenha realmente as duas coisas separadas. A gente está encerrando mais um Cresce Esclarece. Eu queria agradecer a participação da Juliana. Muito obrigada, Juliana, pelas suas dicas, valeu muito. E eu queria que você deixasse uma palavra final para os corretores de imóveis a respeito do planejamento financeiro. Legal, legal. Eu é que agradeço, né, realmente a presença, eu gosto muito de falar do tema, espero que eu tenha contribuído, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para acessar, para a gente bater mais um papo. Eu gostaria de deixar algumas dicas, né, e principalmente assim, que o brasileiro, a gente não tem muita tradição em pensar nesse futuro financeiro, né, mas tem que olhar para esse tema com um olhar bastante criterioso, né. Ter planejamento é a palavra, eu acho que é a palavra certa, né? Entender esses números e assim, depois que você começa a fazer, você vai gostar do negócio, porque você se sente
controlado, organizado, fortalecido, as pessoas vão começar a vir até você perguntar, nossa, como que você fez isso? Me explica. Então, é algo muito gratificante, principalmente quando você consegue atingir um sonho, né? Porque, às vezes, a gente se perde em compra de bens, de prazeres momentâneos, que eu costumo dizer, né? Que, às vezes, na última parcela do cartão daquele bem, você nem lembra mais, você nem usa mais aquele bem. E aí, se você fizer direitinho o teu planejamento, você vai conseguir comprar bens mais perenes, né? São bens mais caros, mas que vão te trazer uma realização muito maior por muito mais tempo, né? Não só até acabar a fatura do cartão aí. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês. Obrigada, agradeço a participação de todos e até a próxima semana.